Enorme trabalho de elevada qualidade científica a nível internacional, pelos seus pares contemporâneos e até à atualidade, fica perfeitamente demonstrado pelos mais de 100 táxons que lhe foram dedicados. Este inventário resulta do minucioso levantamento efetuado pelo professor Rogério Rocha, da Universidade Nova de Lisboa, e encontra-se em trabalho publicado no livro de homenagem que agora se edita. Mesmo não sendo um especialista de rochas ígneas, um dos primeiros problemas da geologia portuguesa que interessou Chauffat foi o da idade do granito de Sintra que Carlos Ribeiro considerava do terciário. Utilizando apenas critérios estratigráficos e cartográficos, Chauffat consegue precisar a idade deste granito, afirmando que provavelmente nunca será possível descobrir se o granito de Sintra ocorreu durante o Cretácico Superior ou durante o Eocénico, e concluindo que a expressão mais correta para indicar a sua idade seria a de granito pós-cenomaniano. Não esqueçamos que a utilização de datações isotópicas só ocorre na segunda metade do século XX e as várias datações efetuadas desde então indicam a idade próxima dos 80. Mas, no seu enorme repertório de trabalhos que conta com mais de 250 publicações em vários países europeus, não era já estranha a existência de trabalhos na área da tectónica, uma vez que o seu grande laboratório de formação inicial foram o Jura e os Alpes suíços. Paul Chauffat foi um dos primeiros que se arriscou, no longínquo ano de 1878, a desenhar um perfil ao longo da cadeia do Jura, do Lago Le Mans até Bresse, reproduzida numa grande obra do seu professor Albert Heine. De acordo com a opinião do professor Rudolf Trumpi, que agora se publica, esta figura é muito interessante porque no interior dos anticlinais da estrutura fortemente dobrada, Paul Chauffat deixa uns espaços a branco sob as unidades do Triásico. Uma sábia precaução, como escreve este especialista da Universidade de Zurique, uma vez que se trata de um descolamento basal enraizado nos evaporitos do Triásico médio e superior, não se encontrando o solo afetado pelas estruturas que se observam nos níveis superficiais. Este exemplo de tectónica policular foi demonstrado bastante mais tarde, em 1907, por Buxtorf e outros autores. A Rábida localiza-se na parte central do país, na parte sul da Península de Setúbal, e forma uma série de relevos em calcários, alinhados ao longo de cerca de 35 km por uma faixa com uma largura aproximada de 5 a 7 km a leste. Paul Chauffat definiu diferentes unidades. Numa primeira linha de deslocamentos, em primeiro lugar, mais a oeste, o designado anticlinal de Spichel, que corresponde ao seu flanco norte emerso. De seguida, na mesma linha de deslocamentos, o orce transversal do Forte da Baralha, que é uma estrutura distensiva associada à abertura do Atlântico. O anticlinal do Burgão, que atualmente é designado como Doma de Cova da Mijona, uma vez que se trata de uma estrutura em forma de doma. Mais a este encontra-se uma estrutura bastante complexa, que é o anticlinal do Castelo de Sesimbra, numa estrutura, um vale tifónico de Sesimbra, como Paul Chauffat designou, e que tem uma forma triangular muito peculiar. O anticlinal do Castelo de Sesimbra encontra-se junto ao subordo este, a estrutura é assimétrica, que tem sido interpretada atualmente como uma estrutura de colapso da zona central do diapiro e que considera como sendo o núcleo dessa estrutura em anticlinal. Na zona central observa-se uma depressão e, na margem este, aquilo que Paul Chauffat designa como monoclinal de Ares, estrutura ainda, segundo ele, associada à primeira linha de deslocamentos. Um pouco mais a este encontra-se outra estrutura arqueada, concêntrica, que a 3 dimensões apresenta uma forma de doma. Passando da primeira linha de deslocamentos para a segunda linha de deslocamentos, encontramos a estrutura principal da cadeia da Rábida, o anticlinal do Formosinho, na serra de mesmo nome, uma estrutura extremamente complexa,
de que Paul Chauffat elaborou vários perfis seriados de uma maneira extremamente expressiva. É a partir de uma destas estruturas que é possível atualmente datar com bastante exatidão a ocorrência da inversão tectónica que deu origem à cadeia da Arrábida. Trata-se da estrutura do chão da Anixa, onde se encontra uma discordância angular que representa um intervalo de tempo relativamente curto para a inversão tectónica. No conjunto, a estrutura é bastante interferida por estruturas de rampa frontal e de rampa lateral. É uma estrutura de descolamento, ou seja, uma estrutura de thin-skinned tectonics. E onde podemos ver um perfil interpretativo deste tipo de estruturas. Chauffat havia já observado estruturas deste tipo na Suíça e apercebe-se que estas estruturas enraizam no nível de descolamento das margas da gorda, ou seja, de evaporitos que facilitam o movimento subhorizontal, separando uma zona superficial deformada de uma zona mais profunda, não deformada pela inversão tectónica. Aqui vemos outra estrutura da segunda linha de deslocamentos, que é o anticlinal do viso, topograficamente arrasado e, portanto, com pouco efeito em termos morfológicos. No entanto, é possível observar as suas terminações paraiclinais. Outra estrutura principal da Arrábida é a Serra de São Luís, corresponde ao núcleo de um anticlinal associado a um cavalgamento a sul que se encontra empilhado no cavalgamento, ou seja, na segunda linha de deslocamentos da Serra do Formosinho. Este alinhamento corresponderá à designada por Chauffat terceira linha de deslocamentos. À direita observa-se a Serra de São Luís, à esquerda os relevos das serras de São Lourenço e do Louro e numa zona mais central, correspondente a unidades peolíticas do Jurássico Superior, relevos menos importantes, exceto, agora como se observa à direita, a Serra de Gaiteiros e, no extremo da cadeia, a escama de Palmela, como assim designou Paul Chauffat. Como se pode verificar, trata-se, no seu conjunto, de uma estrutura extremamente complexa ao longo de uma faixa relativamente curta e onde se encontram interferidas estruturas de diferentes origens, o que contribui exatamente para esse elevado grau de complexidade.